Glória a Deus. O saúde da Igreja de Cristo, passando gloriosa a paz do Senhor. Convido-vos a abrir a vossa Bíblia Sagrada, Fotografia Divina, no livro de 1 Samuel. O livro Antigo Testamento, Antiga Aliança, de 1 Samuel, capítulo número 17, o versículo de número 26 ao 15, verso 28. E depois estaremos lendo o verso de número 37. Amém, igreja, que encontrou comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nos diz a poderosa palavra de Deus e a sua epígrafe: Davi e Golias. Verso 26. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso, para que grite desafiando aos exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: assim será feito ao homem que o matar. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi, e ele disse: por que desceste para cá? E com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudestes vir à batalha. Verso 37. Além disso, disse Davi: ó Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E você diz: amém. Feche os olhos sobre a tua cabeça. Senhor Deus, Pai eterno, Rei da glória, em tua presença estamos, Senhor Deus, uma vez mais em oração. Esta fala, esta conversa, diálogo da alma com o Senhor. Peço-vos, ó Deus, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a direção da tua palavra. Fala comigo, fala com a tua igreja, fale conosco de uma forma extraordinária e carinhosa e especial. Dá-nos, ó Senhor Deus, a tua presença. Dá-nos, ó Senhor Deus, do teu avivamento interior. Manifesta a tua graça e a tua misericórdia em nosso meio, curando, salvando, batizando, restaurando vidas. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o Deus Todo-Poderoso. Igreja de Cristo Jesus, confesso que eu estou feliz e alegre por haver oportunidade que o Senhor nos concede de uma vez mais estarmos na casa do Senhor Deus. Atribuir a Ele glória, honra, louvor, exaltação, pela bondade que Ele nos compete, que é a tua misericórdia, a tua graça infinita. Todos os dias, quando nós saímos de casa, temos uma jornada, temos um desafio e temos a consciência de chegarmos são e salvo de volta para a nossa família. É uma jornada longa no decorrer da semana. Todos nós aqui temos preocupações para com amanhã, assim como tivemos preocupações nos dias de ontem. Foi uma semana corrida para ambos aqui, alguns desempregados, outros aflitos, outros enfermos, preocupações na família, preocupações no trabalho, preocupações com dívida, e assim se seguem sucessivamente. Porém,
Quando nós chegamos na presença de Deus e chegamos na casa do Senhor Deus, dobramos o nosso joelho, agradecemos a Ele pela vida que Ele nos proporciona, pelo fogo que Ele nos concede e pelo ar que nós respiramos. Com certeza, o Espírito Santo nos dá um abraço e nos diz: valeu a pena você passar por isso. E recebemos um abraço do Espírito Santo de Deus. Saímos daqui regozijados e convictos que o amanhã a vitória virá em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas à luz da palavra nessa noite, em apreço, trata-se acerca de um jovem, um menino conhecido por Davi. Davi, antes da unção, antes do óleo ser derramado sobre a sua cabeça, era apenas um pastor de ovelha, um jovem cuidador de ovelha do seu pai. E poucas ovelhas que o seu pai tinha por nome de Jessé, e seus irmãos já eram adultos, seus irmãos já eram de maior, e estavam alistados no exército de Israel. Estavam eles em campo de batalha, enquanto Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Após a unção ser derramada sobre a cabeça dele, a Bíblia diz que ele volta para o campo para cuidar das ovelhas. Enquanto isso, é então convocado para um campo de batalha todo um soldado alistado ao exército de Israel, para assim entrar em guerra em um campo de batalha contra os seus inimigos adversários. Observa-se que Davi estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai, enquanto seus irmãos, Eliabe, Samar e outros irmãos estavam no campo de batalha. É isso que me chama a atenção, porque há dois campos aqui diferentes. Um é o campo das ovelhas, está Davi cuidando da ovelha do seu pai. O outro é o campo de batalha, guerra travada contra os inimigos. Mas havia dois inimigos: o inimigo no campo de batalha, onde estavam seus irmãos ali travados, e o inimigo no campo de ovelha, onde que Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Mas diz a história, diz a Bíblia, nos confirma isso, que Davi, quando estava cuidando das ovelhas de seu pai, apareceu um urso. Davi então matou o urso. Apareceu um leão. Davi então matou o leão. Mas veja a diferença: enquanto Davi estava no campo cuidando da ovelha de seu pai, aparece dois adversários para tragá-la, as ovelhas, e Davi foi, colocou todos em terra, matando ambos os dois. Enquanto isso, no campo de batalha, levanta então apenas um por nome de Golias, quase 3 metros de altura, e ninguém vai contra Golias. E Golias então, diz a Bíblia, que Golias então estava desafiando o povo de Israel, o exército de Israel, apenas com grito, apenas com barulho, apenas com escudo, lança, espada, e o seu tamanho estava amedrontando todo o povo de Israel. E o exército não tinha como se avançar, porque todos eram pequenos, mas os filisteus eram grandes. E eles estavam ali gritando dia após dia, noite após noite, tirando o sono de todo o soldado. Enquanto isso, Davi estava dormindo tranquilo, porque ele tinha matado o urso, ele tinha matado o leão, ele tinha cuidado e tratado bem das ovelhas de seu pai. Ele ia voltar para sua casa, deitava tranquilo e acordava tranquilo, e no dia seguinte ele ia fazer as mesmas manobras, os mesmos atos que ele fazia no dia anterior: cuidar das ovelhas, tratar bem das ovelhas. Enquanto isso, lá no campo de batalha, os seus irmãos não estavam dormindo direito. Os filisteus estavam gritando dia após dia, noite após noite, tirando o sono, incomodando, tirando o sossego e a paz do povo guerreiro de Israel no campo de batalha. É aqui que me chama a atenção, porque quem descansa e quem dorme pode ter certeza, no dia seguinte ele está pronto e apto, preparado, porque ele está com o seu psicológico descansado, o seu corpo físico descansado para enfrentar a batalha e a jornada que está por vir. E aquele que está no campo de batalha sem dormir, o seu emocional, o seu psicológico, o seu físico está abalado, não tem força, ele apenas tem medo da batalha. Mas Davi, enviado pelo seu pai por nome de Jessé, para ver como que estão os seus irmãos, levando então ali longe para com eles. A Bíblia diz que quando ele chega no campo de batalha, antes dele se aproximar, ele ouve o grito e ouve o barulho
aleluia, de um grande filisteu que estava desafiando o povo de Israel, perguntando todos os dias se havia alguém dentre eles para que pudesse enfrentá-lo, mas ninguém tinha condições físicas, ninguém tinha as condições psicológicas, ninguém tinha condições, aleluia, emocional para enfrentar aquele gigante. Mas Davi, ele estava descansado, Davi, ele estava tranquilo, Davi estava com o seu psicológico intacto, Davi estava com o seu emocional simples, mas também intacto, Davi estava com, aleluia, com o seu corpo físico preparado. Mas de que forma, pastor, que um adolescente, um jovem está com o seu psicológico pronto e preparado, o seu corpo físico preparado para enfrentar um grande gigante? Eu explico para você dentro da Bíblia Sagrada, porque Davi havia derramado sobre a cabeça dele, Samuel havia derramado sobre a cabeça dele o óleo, o azeite ungido nele como rei de Israel. A Bíblia diz que quando derramou o azeite sobre ele, o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele e ele foi cheio da graça e cheio da presença de Deus. Oh, glória! Então ele estava preparado, porque o que estava nele não estava no povo de Israel, o que estava nele não estava no exército de Israel, o que estava dentro dele não estava no soldado de Israel. Por que, pastor? Porque o que estava dentro dele era maior do que o gigante, era maior do que a batalha, era maior do que o tempo, era maior do que tinha toda a convicção. Então Davi, porque estava dentro dele, aleluia, me impulsionou para perguntar: quem é esse circunciso, aleluia, para teorizar, para gritar, para desafiar o povo de Israel? Quem é esse incircunciso? Deixa eu te explicar uma coisa: você, aleluia, carrega a marca e a presença de Deus, você carrega a marca e a presença de Deus, e todos os dias enfrentamos um incircunciso, todos os dias enfrentamos um leão, um urso e um filisteu, mas quem tem a presença chega em casa para bater uma vitória dizendo: e até aqui nos ajudou o Senhor, e até aqui nos ajudou o Senhor. Davi então sabia que o povo estava preocupado, mas não há disso na Bíblia Sagrada que explica ou que dá um capítulo, versículo, até mesmo o nome da Bíblia, ou seja, título, que aquele filisteu, aquele circunciso, ganhou alguma batalha, matou algum soldado. Não. Ele não ganhou nenhuma batalha, ele não matou nenhum soldado, mas ele estava ganhando no grito, ele estava perseguindo o povo de Israel, os soldados ainda que foram, pastor, dando medo ao povo. O povo tinha espada, tinha escudo, tinha lança, mas não tinha coragem de enfrentá-lo. Aleluia, oh glória a Deus. Não adianta ter escudo, não adianta ter lança, não adianta ter espada, mas se não tiver a presença e a coragem, não enfrenta. Mas se tiver a presença e a coragem, escudo, espada e lança, oh, é apenas uma ferramenta, mas a presença de Deus vai mais do que aquela ferramenta. A presença de Deus é maior do que qualquer ferramenta, e pode ter certeza de que todo gigante que se levanta em nome do Senhor dos Exércitos tem que cair por terra, no nome de Jesus, ser glorificado. Olha para cá e eu explico melhor a palavra. Davi, a Bíblia diz que ele era ruivo, mas de boa aparência. Ele chega no campo de batalha. Havia gritos, havia barulhos, e Davi apenas chega com uma vasilha de lanche, entregue para os seus irmãos. A Bíblia diz que ele abre, ele o chama e fala: rapaz, você saiu lá do campo das ovelhas. Você saiu e deixou as poucas ovelhas que nosso pai já tem, e desceste para o campo de batalha para ver a vergonha. Veja só, eles estavam se sentindo envergonhados, porque era muito soldado de Israel e poucos filisteus para lutar, mas eles estavam se sentindo envergonhados,
Porque eram muitos homens e apenas um soldado do pastor Leonardo. Apenas um soldado amedrontando mais de 1000 soldados de Israel. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Mas quando chega alguém com uma presença, a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas quem tem a presença de Deus não será atingido. Pode levantar 11.000, 10.000 até a tua direita e 1000 à tua esquerda, mas quem tem a presença, só quem tem a presença. Glória a Deus. Não está na Bíblia, conjectura minha, penso eu dessa forma. Não está na Bíblia. Davi vai ter um diálogo com seus irmãos e pergunta para com ele o pastor Samuel Fagundes: esse incircunciso aí, porventura, já derramou sangue de algum aqui de Israel? E os seus irmãos respondem: não. Ele não ultrapassou ainda da faixa de gado, a faixa ali para cá, mas ele está no campo dele e nós estamos no nosso campo. O campo de limite de batalha ainda não foi confrontado, mas apenas a voz dele ultrapassa o campo de limite dele e entra no nosso limite territorial e nos assombra. A voz, oh glória, a voz ecoa longe, a voz ela vai longe, a voz nos intimida. A voz muitas vezes nos deixa preocupado. Lembra quando Cristo Jesus ele chega no sepulcro e ele diz: Lázaro, venha para fora. Apenas a voz de Jesus no sepulcro, aleluia, estava sem a pedra removida, mas o sepulcro estava aberto. E a Bíblia diz que Lázaro já tinha 4 dias que estava sepultado, mas a voz de Jesus ultrapassou o limite da terra e entrou no limite, glória, da eternidade. A voz de Jesus entrou no limite da eternidade. Foi lá onde Lázaro estava, no seio de Abraão, e trouxe de volta para a vida. A voz. Mas a voz desse inimigo dava medo, pavor e terror. Aí Davi chega, auxiliar Antônio, pequenininho, quem sabe é menor que você, baixinho, igualzinho eu. Mas ele chega com a presença, chega com a ousadia, chega com a convicção de Deus e pergunta: quem é esse incircunciso? Quem é esse terrorista? Quem é esse bambambam? Quem é esse que tira o nariz? Quem é esse que chega ao autoridade do outro lado, mas não tem autoridade declarada aqui no campo de batalha de Israel? Apenas está do outro lado, mas até aqui agora ele não chegou. Quem é esse? Eles se sentiram envergonhados, os soldados, seus irmãos, se sentiram envergonhados. Mas Davi tinha convicção do que estava falando. Davi tinha convicção do que estava falando. Aí Davi fala: eu vou enfrentá-lo. A notícia chega até Saul. Saul então pega o depoimento de Davi. Pegando o depoimento de Davi, a palavra de Saul foi essa: vai, e o Senhor seja contigo. Não, você não entendeu. Ele pega o depoimento de Davi, ele pega o testemunho de Davi. Mas como era o pastor que ele tinha a convicção que Davi matou urso e matou leão? Todo aquele que briga com um animal, ele fica com a marca de que ele brigou. A convicção de Saul para com Davi, penso eu, não está na Bíblia. Mas foi quando Davi tirou as suas vestimentas e começou a mostrar as marcas. Essa marca aqui foi quando eu lutei com o urso.
Está vendo essa marca aqui? Foi quando eu lutei com ele. Está vendo essa marca aqui? Foi quando eles brigaram comigo, eu lutei com ele, mas eu prevaleci. Tanto é que eu estou contando para o Senhor aqui, Saul. Aleluia. As minhas marcas, aleluia, carregam uma grande vitória de Deus na minha vida conquista. Bateu ali em cima, bateu eu. Aí a convicção de Saul vai. Porque Deus, o Senhor, será contigo. Aí eu pergunto para a igreja, qual é a marca que você carrega, igreja? Qual é a marca que nós carregamos, igreja? Qual é a marca? Respondeu aqui. Qual é a marca, igreja, que nós carregamos? Na convicção, vamos lá. Qual é a marca que nós carregamos, igreja? A marca do sangue de Jesus Cristo em nossa vida. Oh, glória! Temos a convicção quando o inimigo veio na hora de levar. Peraí, nesse eu não posso. Por quê? Porque ele tem a marca. Nesse eu não posso. Por quê? Porque ele tem a marca. E nesse eu não vou também. Por quê? Porque tem a marca. Tem a marca. Carrega a marca. E quem carrega a marca sofre. Quem carrega a marca é injustiçado. Quem carrega a marca é contristado. Quem carrega a marca, ele passa por lutas e provações. Por quê? Porque carrega a marca de Cristo. Por amor de Cristo, somos todos os dias levados para um matadouro. Mas por amor de Cristo, todos os dias somos mais do que vencedor. Estava ganhando no grito e no barulho. Até enquanto o Davi não chegou. Porque quando o Davi chegou, as coisas mudaram. Oh, glória! No grito e no barulho, ele estava ganhando no psicológico, na mente, no emocional. Mas Davi, quando chegou, ele fez tudo isso cair por terra. Falou: enquanto você está ganhando o emocional, ganhando no psicológico e ganhando todos eles dessa forma, eu vou a ti. Você vem a mim com espada, escudo e lança, mas eu vou te em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Pastor, não assim, pode ganhar no grito, pode ganhar, pode sim, mas tem um porém, aleluia, você não vai morrer no grito, você não vai morrer, não vai não, por quê? Porque dentro de você mora alguém que é maior, dentro de você está alguém estabilizando que é maior. Davi tinha convicção e ainda falou assim: eu vou derrotar ele e ainda vou arrancar a cabeça dele com a sua própria espada. Convicção. Convicção. A Bíblia diz que Davi foi, pegou 5 pedras, pastor Evaristo. 5 pedrinhas. Lá em Mato Grosso a gente chama de estilingue. Pegou 5 pedras e colocou no seu estilingue, que é badoque. Badoque é diferente do nome daqui. É como se fosse um arco e flecha, no meio da linha tem um lugar onde coloca pedra para atirar. Aquilo ali é chamado de bodoque. Funda, estilingue. Esse bodoque é instrumento indígena. Olha só. Aí Davi pega. Enquanto ele está vindo correndo, preparando, Davi está com pedra, balançando. Você vem com escudo, você vem com espada, você vem com lança, mas eu vou te em nome do Senhor dos Exércitos. Apenas 5 pedras tem, vamos estar no estilingue. E quando ele lança, oh glória a Deus, aleluia, oh glória, pega a funda da oração, igreja. Não, você não pegou a visão. Pega a funda da oração, vai. Pega o clamor, pega a pedra do clamor. E quando você desce na oração e começa a clamar, Deus coloca a tua oração no alvo que é para ser derrotado.
sabe onde acertar através da sua oração aquele que te incomoda. O grito, o desespero, o grito da enfermidade, o grito do desemprego, o grito da falta de ânimo que você tem, o grito emocional, o grito da depressão. Isso aí vem calcomendo. Alguns crentes dentro da igreja levantam a ponta até mesmo de ficar trancado dentro de casa. Mas não vai a receita. Use a funda da oração. Use a pedra do clamor. Oh glória! Porque quando você ora e quando você clama, o céu se abre e a vitória. Não tem filisteu que se coloca de pé. Você quer ver uma coisa? Estavam os discípulos dentro do barco e levantou dois grandes gritos, dois grandes barulhos, o vento e a tempestade. Mas tudo isso aí estava trazendo um grande prejuízo emocional para com eles, os discípulos dentro do barco. Eles não tinham mais força, não tinham mais ânimos para remar. A preocupação era tão grande que ficar tão preocupado de olhar assim e falar: é um fantasma que está vindo ali. Confundiu Cristo Jesus com o fantasma. Mas Pedro não fixou os olhos e falou: não é um fantasma, porque eu conheço aquele ali, é Jesus. Conheceu o andar de Jesus. Eu conheço, aquele é Jesus. E diz ali, quando Jesus chega próximo do barco: mestre, se é tu mesmo, peça para que eu ia voltar convosco. Então venha, Pedro. Pedro sai do barco, entra nas águas e começa a caminhar sobre as águas. Mas daqui a pouco ele começa a afundar. Jesus Cristo pega Pedro, tira ele que estava afundando, faz ele caminhar em cima dos problemas, faz ele caminhar por cima das águas, e aquilo que era barulho e grito para ele, Jesus diz: aquieta-te, vento, e cala-te, mar. Oh glória! Mas Pedro saiu de dentro do barco, e Jesus vai e volta, Pedro está dentro do barco novamente. Porque tem muita gente assim, pastores, permita-me falar isso aqui. Tem muita gente querendo sair de dentro do barco e deixando alguém dentro do barco. Oh glória! Deixando, saindo fora do barco e deixando alguém dentro do barco para morrer. Mas Jesus fala: volta para dentro do barco, porque é dentro do barco que eu quero te dar vitória. É dentro desse barco que eu quero te dar vitória. Não saia do barco, porque o que é grito barco para você, eu estou colocando por terra e te dando vitória. Assim foi. Aí eu conto o que era barulho para Israel, o que era grito para Israel. Davi pega a espada e arranca a cabeça daquilo que era barulho. Se coloca de pé, Jesus. Às vezes o problema, não, assim isso não é assim. Às vezes o problema nos faz perder a cabeça, nos leva a pensar mil e uma coisa, mas não é o problema que vai fazer você perder a cabeça, é você que vai fazer o problema perder a cabeça. É o inverso. Ao invés do problema tirar a paz, é você que vai entrar na guerra. Aleluia, vai trazer paz em meio a problema. Feche os olhos. Curva a tua cabeça. Tem um hino, eu não sou bom para cantar, não. Cadê o pastor Sandro? Cuidado, pastor Sandro. Eu começo a ser orar. Tem um hino que faz muitas das vezes, no meio das lutas e das provações, você voltar a pensar lá atrás. Aí você para e pensa no presente, o que você está vivendo. Aí você olha e fala: quando eu não era crente, era melhor do que hoje que eu sou. Então Jesus Cristo não quer esse pensamento para você. Tem um que fala assim: ó, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor.
provas que já passei, bem difícil, Senhor, e eu vi acusação, meu pecador, você da vida,